Estamos recebendo aqui no Portal Panorama o pastor Solismar, candidato a deputado estadual pelo Avante. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Alex. E gostaria de começar, pastor, que você contasse para nós quem é o pastor Solismar. Muito bem. Pastor Solismar é filho de Lápides Pereira e Sônia Maria Teixeira Pereira. Eu sou da região da Estrada de Ferro, nasci em Pires do Rio e fui criado até os meus 8 anos num distrito chamado Ubatã, ou Egerineu Teixeira, mas logo nós fomos para a cidade de Orizona. E lá eu fui educado, né? Fiz ali toda a minha formação inicial. E meu pai é pastor evangélico e fui criado numa família simples, humilde, trabalhadora. E o pastor Solismar é isso, uma pessoa simples, humilde, trabalhador, honesto. Meu pai me ensinou já de berço o ser honesto, né? E estou em Jataí desde 2002, cheguei em Jataí no dia 8 de fevereiro de 2002 e aqui eu vim para pastorear a igreja Luz para os Povos, onde estamos até hoje. Pastor, conte para nós um pouco da sua trajetória. Além da igreja, o que mais você fez aqui em Jataí? Além da igreja, é bom também eu dizer ainda um pouco a meu respeito que eu sou casado, né, com a pastora Renata Souza Lima, sou pai de 3 filhos e além da igreja, eu fui uma liderança no meio das demais igrejas, porque logo no ano de 2004 eu assumi pela primeira vez aqui o Conselho de Pastores de Jataí e com isso eu comecei a participar da vida da comunidade através da liderança deste conselho, que é uma instituição organizada, né, uma instituição que atende os pastores da cidade e, coincidentemente, em 2004, assim que eu havia chegado em Jataí, houve uma eleição municipal e nós fomos convidados para apoiar o ex-prefeito Fernando da Folha já num mandato e ali a gente já começou a envolver também com as atividades políticas da cidade, levando um número de pastores, de igrejas a apoiar o ex-prefeito Fernando da Folha na época, né? Fernando da Folha foi eleito e dali para cá nós também começamos a envolver com a política, né, e com a comunidade de modo geral, participando de todas as eleições até chegar a essas eleições, sempre envolvidos em coordenação, em assessoria, participando da vida ativa da cidade. E em Jataí eu desenvolvi também alguns trabalhos também pessoais na área do empresariado, né? Nós hoje, por exemplo, somos dono de uma hamburgueria. Então o pastor Solismar, ele não é só o pastor da igreja local. Eu até costumo dizer, Alex, que antigamente tinha-se um costume de dizer que o padre, quando ele chegava na cidade, ele era o padre da cidade. E o pastor era o pastor da igreja. Mas hoje isso mudou. Então eu não fui o pastor só da igreja, eu fui o pastor da cidade de Jataí, sou o pastor da cidade de Jataí e esse é o nosso trabalho que temos desenvolvido. E por que escolheu o Avante para sair candidato a deputado estadual? Na verdade, não fui eu que escolhi o Avante, foi o Avante que me escolheu. Eu participei de várias campanhas, como eu já disse, Alex, e estava decepcionado com a política, né? E assim como muitos brasileiros estão, né, e ainda estão, e acho que isso é muito prejudicial para a nossa democracia, mas eu sou um do que também estava muito frustrado, muito decepcionado, porque você vai participando do processo eleitoral, participando da política, e você não participa, você acaba vendo muita coisa, você acaba sofrendo muitas decepções, né, você acaba sofrendo muitas frustrações. E aí o que aconteceu? Em 2021, eu estava na minha, né, cuidando da minha vida, cuidando da família, cuidando da igreja, da supervisão, porque eu sou pastor regional, né, de 14 igrejas, junto com o meu bispo, Sebastião, ali de Rio Verde. Eu estava cuidando da minha vida, depois de nós já termos passado por várias experiências, e surgiu essa oportunidade da seguinte forma: o próprio bispo Sebastião, ele me convidou em setembro do ano passado para assumir um partido, e não queria me falar qual era o partido de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sabia que eu estava bem decidido a não envolver com política mais. Mas ele insistiu e eu conheci então o pessoal do Avante e a partir daí então nós desenvolvemos um relacionamento,
né? E eu conheci o Levi Rafael, que é o vice-presidente do Partido Avante no estado de Goiás. Logo em seguida eu conheci o Thiago Guiotti, o vereador, que é o presidente, e eles me fizeram esse convite, se eu não gostaria de participar da chapa, a priori seria a federal, né? E nós procuramos a nossa liderança, porque nós fazemos tudo dentro da política, debaixo de uma liderança, debaixo de um princípio de autoridade, que é o nosso apóstolo Sinomar da Silveira, um homem muito conhecido no estado de Goiás e no Brasil. E ali nós iniciaríamos um trajeto, né, um projeto em que eu seria federal e o Levi seria estadual. E só para resumir essa sua pergunta, no final, no fritar dos ovos, o Levi retirou a candidatura, eles me convidaram para ser deputado estadual, recebemos a bênção do nosso apóstolo, o apoio do nosso apóstolo, e decidimos então colocar o nome à disposição da comunidade de Jataí, a qual eu represento, né? Sou daqui, estou aqui há mais de 20 anos, e colocamos o nosso nome por essa razão. E o Avante é um partido que me chamou a atenção, logo de início, pelos princípios e valores que ele defende, principalmente aqui no estado de Goiás. Você é um pastor, então normalmente você vai estar defendendo, lá na Assembleia Legislativa, se eleito for, o grupo dos pastores. E quais classes mais você vai estar embutido em defender lá dentro? Nós temos andado o estado de Goiás, né, por nós termos várias bases, né, hoje corresponde a uma média de quase 70 cidades, que nós temos pessoas conosco, apoiadores, colaboradores, voluntários, e eu tenho conversado com várias lideranças políticas, lideranças comunitárias, lideranças na área da educação, de segmentos e das entidades de classe. Então, eu sou um pastor evangélico, eu venho do segmento evangélico, e é interessante, porque eu acho que pouca gente sabe disso, mas o voto de deputado estadual ele é um voto de grupo. Ele não é um voto de ideologia, ele não é um voto de ideias, ele é um voto de grupo. Então, é o deputado estadual do Bombeiro, é o deputado estadual da Polícia Militar, é o deputado estadual dos evangélicos, é o deputado estadual da igreja, enfim. Mas o deputado estadual ele tem por prerrogativas atender a comunidade. Ele tem por prerrogativa fiscalizar, né, o governo, ele tem por prerrogativas elaborar leis, melhorar as leis, colocar emendas. E eu vejo da seguinte forma, Alex, como deputado estadual eu não posso olhar só para uma categoria. Então eu pretendo defender aquilo que é de interesse da comunidade, das cidades, por onde nós temos passado, nós temos feito compromisso com os prefeitos, nós temos feito compromisso com a comunidade, não somente evangélica. Agora, é claro que como representante dos evangélicos, nós vamos procurar atender essa demanda, né, de uma forma mais direta, e vamos atender também a demanda principalmente dos municípios. Acho que o papel do deputado estadual é atender os municípios. Ele está voltado para os municípios. E dali, e numa cadeia, né, descendo, ele vai atendendo as necessidades e as entidades de classe, seja elas entidades espíritas, católicas, seja a população carente que for, o deputado deve estar pronto para atender. É assim que eu penso, é assim que eu vou agir, mas as nossas bandeiras e os nossos temas ideológicos nós vamos defender com certeza, que são os temas cristãos. Pastor, hoje você está caminhando com outras pessoas, deputado federal, senador, governador e presidente. Quem está andando do seu lado? Hoje quem anda comigo e eu ando com eles, para presidente Bolsonaro, né? Para governador Ronaldo Caiado, para senador ainda não me defini e nem para deputado federal, porque nós ainda estamos conversando com alguns deputados federais para que a gente possa fazer uma aliança. Eu tenho defendido muito que o eleitor de Jataí vote em candidato de Jataí. Nós temos em Jataí a Flaviane, nós temos agora o deputado Zé Carapu, que surgiu, né, nos últimos segundos da prorrogação do segundo da prorrogação do jogo. Nós temos o Fabinho Caminhoneiro, nós temos alguns nomes dentro de Jataí, e Jataí pode eleger um federal. Então eu defendo que se eleja um federal de Jataí a priori. Agora, isso demanda muita articulação, muita conversa, porque Jataí é uma terra que muitos federais vêm buscar voto. Mas a população deve entender, Alex, que Jataí, ela precisa de um representante. E eu vou te falar um único motivo para isso. Nós não estamos, segundo o Codego,
né, nós não estamos nem entre as 20 cidades no estado de Goiás que mais receberam recursos nos últimos anos, de 2020 a 2022. E isso, eu acredito que é por uma falta de uma representação maior. Nós temos aí o deputado estadual Zé Carapu, do qual eu até tenho conhecimento de que ele trouxe mais de 4 milhões de emendas para dentro de Jataí, né? Talvez isso não tenha sido muito bem divulgado, mas não é o suficiente. Jataí precisa de muito mais. Jataí precisa de uma representação. Então, o que eu puder fazer para ajudar os candidatos de Jataí, eu vou ajudar naquilo que eu puder, né? Porque nós temos um nicho, né? Como você já mesmo me perguntou aqui no início, nosso nicho é o nicho do povo de Deus, dos evangélicos, a nossa categoria, o nosso grupo, vamos dizer assim, mas o que eu puder estar fazendo para ajudar os nossos deputados federais de Jataí, eu vou estar ajudando. E estamos em conversação ainda para talvez definir um nome para caminhar conosco. Hoje em dia, geralmente, quando você se fala em política, os lados estão bem definidos, direita e esquerda. E extremismo acaba atrapalhando muito. Às vezes prejudica tanto que pode acontecer violências. O que você acha dessa polarização entre esses dois grupos de direita e de esquerda na política? Eu acho que dentro do nosso processo político é muito ruim essa polarização. Existem outros nomes aí para presidente, para presidência, né, candidatos a presidente. Porém, o próprio Bolsonaro disse no debate na Band que não adianta, ele até pediu desculpa para os colegas, eu achei até uma presunção, né, que a eleição vai se definir entre ele e o Lula. Eu particularmente, o meu pensamento, Alex, é que essa polarização ativista, como ela está sendo colocada no Brasil, ela é negativa. Ela é negativa aos olhos do mundo, porque isso traz uma insegurança muito grande. Nós estamos ao ponto de termos uma guerra civil, caso um lado perca, o outro ganhe, ou vice-versa. E isso é muito prejudicial. Somos contra qualquer tipo de violência, né? Seja ela na política, seja ela na família, seja ela na empresa, e acho que na política isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Agora temos que procurar amenizar os danos dessa polarização. E vamos ter que eleger um presidente. Por que as pessoas precisam conhecer o candidato pastor Solismar e dar a ele o seu voto dia 2 de outubro? As pessoas precisam me conhecer porque nós temos uma história, né? Nós temos um serviço prestado dentro de Jataí, nós temos uma luta, nós temos fidelidade com a nossa cidade, nós temos preocupação com o futuro de Jataí. As pessoas precisam nos conhecer e nos dar o voto de confiança para que nós possamos colocar as nossas bandeiras e o que nós defendemos em prática. E isso só pode ser feito através do mandato. Existem coisas que nós, como entes públicos, como pastores que somos, e liderança religiosa e eclesiástica, que não está ao nosso alcance, nós não podemos fazer, que só pode ser feito através de um mandato político. Então nós queremos uma oportunidade para que nós possamos exercer esse mandato político, colocar as nossas bandeiras, defender as nossas ideias, os nossos temas e buscar para Jataí um futuro melhor. As nossas ideias, as nossas bandeiras que nós pretendemos defender lá na Assembleia vai beneficiar toda a população de Jataí, aos municípios goianos, porque, como bem foi dito por você, um deputado não pode representar apenas um grupo e uma categoria. Mas, sendo de Jataí, nós vamos priorizar atender as demandas de Jataí e levar Jataí a ser a Jataí do futuro, que todos sonham, que todos esperam, e Jataí está muito carente de um representante. Para finalizar, deixe o seu recado para o eleitorado jataiense e da região. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Portal Panorama, através da sua pessoa, pela oportunidade de estarmos aqui nos tornando mais conhecidos para o eleitorado do estado de Goiás, para o eleitorado de Jataí, da região sudoeste. E gostaria de dizer, em primeiro lugar, não deixem de irem votar, principalmente as pessoas de bem, as pessoas que querem o melhor para o país, querem o melhor para o estado e o melhor para a nossa cidade. O primeiro recado que eu deixo é esse, não deixe de ir votar. Segundo recado, coloque na balança
né, as propostas e as apresentações que estão sendo feitas aqui na nossa cidade, na nossa região e no estado de Goiás. Porque nós temos 5 tipos de votos, Alex. Por onde eu vou, eu tenho falado isso. O voto que é comprado, que o candidato vem, joga dinheiro e ele compra o voto, ele compra as lideranças da cidade, e essa liderança acaba comprando outras pessoas influentes, mas depois eles vão embora e a cidade fica a ver navios. Então, muito cuidado com o voto que é comprado. Temos o voto da amizade, o voto de família, o voto de gratidão e o voto de consciência. O que eu peço para o eleitor? Que vote consciente, que analise as propostas, porque é esse tipo de voto que vai ter retorno nos próximos 4 anos. Então, eu deixo aqui a minha mensagem e peço o apoio e a ajuda de todos que estão ouvindo aqui essa entrevista para que nós possamos chegar à Assembleia Legislativa. Meu número é 70010 e eu quero pedir o seu voto e o seu apoio para o nosso projeto. Muito obrigado, pastor, pela presença, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E a todos que acompanharam a nossa entrevista, até a próxima e muito obrigado. Portal Panorama, o seu portal de informações e entretenimento de Jataí e região. www.pn7.com.br. Por você.